Graças a Deus, irmãos, por mais essa oportunidade. Também desejo saudar a amada igreja com a paz do Senhor. É motivo de alegria estarmos mais uma vez aqui para juntos adorarmos a Deus aqui neste programa, neste círculo de oração, onde vemos a presença e já temos sentido também a presença de Deus aqui falando conosco. E queremos nesta tarde pedir, se você tem um exemplar da sua Bíblia, de uma Bíblia perto de você, faça uso dela. Vamos ler em Juízes. Se você também pode ficar de pés, em reverência à palavra do Senhor. Em Juízes, no capítulo 9, dos versículos 50 ao 57. Abra sua Bíblia, vamos ler a palavra do Senhor, porque nesta tarde, verdadeiramente, o Senhor quer falar conosco. E a epígrafe diz assim: a morte de Abimeleque. Então, Abimeleque foi-se a Tebes, e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade, uma torre forte, e todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se acolheram a ela, e fecharam após si as portas, e subiram ao telhado da torre. Abimeleque veio até a torre e a combateu, e chegou-se à porta da torre para a queimar. Porém, uma mulher lançou um pedaço de um mamó sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Então chamou logo ao moço que levava as suas armas e disse-lhe: desembainha a tua espada e mata-me, para que se não diga de mim, uma mulher o matou. E o seu moço o atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que já Abimeleque era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Assim, Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando os seus 70 irmãos, como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles. E a maldição de Jotão, filho de Jeroboal, veio sobre eles. Que Deus abençoe e poder sentar. Nesta oportunidade, quero agradecer a Deus por mais uma vez estar aqui junto com os irmãos e com a nossa irmã Gil. É um prazer imenso, já foi dito aqui, que o Senhor está neste lugar. E graças a Deus, irmãos, quero agradecer ao meu pastor, a irmã Judite, pelo honroso convite. Também aos irmãos que nesta tarde estão acompanhando conosco. Eu não sei aonde tem alcançado, mas aonde você estiver, Jesus está cuidando de você. Aleluia! Quero também, nesta oportunidade, mandar saudação aos meus familiares, aos meus pais que estão em casa também cultuando. Minha mãe que fez uma cirurgia na terça-feira, ainda está em fase de recuperação. Mas graças a Deus, Jesus tem cuidado dela, apesar de ter 78 anos, fazendo hemodiálise. Mas Jesus tem dado a ela graça para resistir. E hoje está aqui conosco através do aparelho de televisão dela. Também quero mandar saudações aos parentes de perto, de longe, que sempre cobram aquele abraço, sintam-se abraçados. A toda a área 16, as irmãs que dirigem círculo de oração, os proates que sempre participam ativamente deste programa, orando por nós, a todas as direções, enfim, a todos que fazem parte ali, naquele pedacinho do céu que Jesus tem nos abençoado. Também a meu esposo, aleluia, que tem nos ajudado muito e tem contribuído para chegarmos até aqui. Aos meus filhos que neste momento estão trabalhando, 2 na escola, mas também têm sido agraciados pela oração da igreja. Enfim, a todos que têm orado por nós. Peço que continue orando. Estamos passando por uma situação difícil. Ainda estamos em luto por alguém que o Senhor guardou da minha família. Mas Ele tem dado a graça, tem dado o refúgio e nele somos mais que vencedores. Então continue orando por nós,
para Jesus fazer a sua vontade e falar aos nossos corações através da palavra que já foi lida nesta tarde. Como já foi dito, né, a epígrafe diz a morte de Abimeleque. E se nós formos olhar na Bíblia, irmãos, nas histórias bíblicas, a gente vai ver que é um personagem um pouco desconhecido. Abimeleque, o seu nome quer dizer, não tem só um Abimeleque na Bíblia Sagrada. Se a gente começar a ler desde Gênesis, nós vamos encontrar outros personagens com este nome. Mas este Abimeleque aqui em especial, cujo seu nome quer dizer o pai é rei ou pai de um rei. Na verdade, este Abimeleque que o livro de Juízes fala, ele é filho de Gideão. Gideão já é mais conhecido da igreja, é aquele a qual o Senhor deu o livramento dos medianitas através dos 300. Aleluia! Então é mais fácil de conhecer Abimeleque através do seu pai Gideão. E apesar do seu nome dizer pai de um rei, ou o seu pai é rei, nós sabemos que Gideão ele não chegou a ser rei sobre Israel. Apesar dele ter lutado, ter vencido, o Senhor ter dado vitória a ele, aleluia, através daquele povo inimigo, Gideão, ele simplesmente não quis tomar para si esse posto de liderar aquele povo, porque ele sabia que era um povo muito difícil, mas contudo, Gideão ele era conhecido pelos feitos que o Senhor tinha realizado através das suas mãos. E dentre os seus muitos filhos, lá em Juízes, no capítulo 8, versículo 30, fala que Gideão teve 70 filhos. Aleluia! Foi um homem muito abençoado por Deus. E dentre esses filhos de Gideão estava Abimeleque. Ele era filho de uma concubina lá de Siquém. E também fazia parte, a Bíblia também registra que Abimeleque era filho de Gideão. Porém, ao contrário do seu pai, porque quando o Senhor chega para falar com Gideão, ele sabia dos feitos que Deus tinha feito em Israel através, aleluia, da sua palavra, do seu povo. Gideão sabia que povo pertencia, sabia que fazia parte de uma tribo, que a tribo dele era menor, que ele era pequeno diante daquela tribo. Aleluia, mas o seu filho, Abimeleque, ele desconhecia todas essas coisas. Ao contrário do seu pai que adorava a Deus, Abimeleque se tornou um homem idólatra, seguidor de Baal-Berite, ídolo cultuado em Siquém, o qual Deus também tinha estabelecido um concerto com o povo desde a época de Moisés, e tinha dito que não era para o povo, aleluia, o seu povo, mais especificamente, se corromper, cultuar, absorver a cultura daquele povo idólatra, os costumes dos cananeus, de adorar a deuses estranhos, a deuses falsos, a deuses feitos de pedra, de pau e de ouro. E ali por muito tempo o povo realmente se afastou desses deuses, mas com o passar do tempo o povo foi se esquecendo e foi abraçando a cultura dos cananeus e foi incorporando os seus deuses, até que chegou um ponto que Josué chamou todo o povo e disse, olha, lá no capítulo 24, dos versículos 14 a 27, Josué recolheu, chamou aquele povo e disse, olha, decidam hoje a quem vocês querem servir. Se vocês querem servir ao Deus verdadeiro que tirou vocês lá da terra do Egito, que deu livramento, que nos livrou das nações pagãs, das nações idólatras, que nos livrou dos nossos inimigos, que nos deu esta terra, aleluia. Ou se vocês querem servir a esses deuses feitos de pedra, de ouro, de pau. Agora tem uma coisa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Josué, antes de morrer, ele deixou registrado no livro que tem o seu nome, diante daquele povo, que ele iria servir ao Senhor até a morte. Aleluia!
Glória a Deus. E é isso que nós estamos dizendo aqui nesta tarde, aqui neste altar. Nós serviremos ao Senhor, aleluia, até a morte. Glória a Deus. Jesus morreu por mim, então eu vou seguir Ele até o fim. Aleluia, e vamos proclamar a este mundo, nós não vamos se prostrar diante dos vossos deuses, nós não vamos aceitar as vossas propostas, nós não vamos se corromper com os seus costumes, nós vamos adorar a Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas o pecado, a idolatria, a corrupção entrou no coração de Abimeleque. E tanto foi que ele mandou matar os seus 70 irmãos. Aliás, 70 não, 68. Ele tramou um plano junto com o povo lá de Siquém. E levou os seus irmãos até o alto de um penhasco, numa pedra grande. E matou os seus irmãos ao fio da espada. Somente um escapou. Aleluia, que coisa terrível. Que homem tão violento. Que homem tão sanguinário. Que corrupção entrou no coração daquele jovem que tinha tudo para ser uma bênção, mas decidiu se corromper. E não somente isso, ele tomou para si homens perversos, levianos, violentas, homicidas, aleluia, e matou os 68 filhos de Gideão sobre uma pedra na cidade de Ofra. E ali ele se colocou como rei, aleluia, daquele povo. Se constituiu rei, se autoproclamou soberano, aleluia, se fez autoridade ali naquele lugar. Só que tem um detalhe, meus irmãos, muito grande aqui nesses versículos. Abimeleque, ele matou os filhos de Gideão. Abimeleque arrasou com a descendência, com até a sua própria descendência. Mas tem uma coisa, ele não tirou os feitos, aleluia, das bênçãos, da glória, do que Deus fez na vida de Gideão e na vida dos seus filhos. Ele corrompeu a carne, mas estava escrito lá no céu, aleluia, as obras que Gideão tinha feito. Deus, ele conhecia o nome de cada um dos seus filhos. E por amor a eles, Deus continuou escrevendo a história deles. Aleluia. E daqueles 70 filhos de Gideão, apenas um sobrou. O mais novo, o menor, Jotão. E quando ele viu aquilo que tinha ocorrido com a sua família, a Bíblia diz que Jotão, ele subiu no monte, chamou os moradores de Siquém, chamou ao seu irmão Abimeleque e disse: olha, eu vou falar para vocês uma parábola, mas não é só uma parábola não, que Deus faça com vocês aquilo que ele fez nessa parábola. E Jotão começou a dizer que as árvores quiseram constituir um rei sobre si. E aí chamaram as oliveiras e disseram: olha, oliveira, reina sobre nós. E a oliveira olhou para aquelas árvores e disse: eu mesmo não. Eu produzo azeite, eu trago alegria para Deus e para os homens. Eu tenho serventia, meu produto tem qualidade. Eu que não vou querer reinar com árvores problemáticas feito vocês. Eu mesmo não, eu prefiro agradar o meu Deus. E aí chamaram a figueira: olha, figueira, reina sobre nós. Mas a figueira disse: eu também não. Aleluia, eu produzo figo, eu produzo alimento, eu dou doce. Aleluia, eu produzo sabor para Deus e para os homens. Eu não quero reinar sobre vocês. E as árvores disseram à videira: olha, videira, reina sobre nós. E a videira disse: eu vou deixar de produzir mosto, de produzir vinho, para reinar sobre vocês? Quero não. E chamaram os espinhais. E disseram aos espinhais: olha, espinhais,
reina sobre nós. Aí o espinhal chamou assim e disse: vocês aguentam meus espinhos? Eu vou produzir sombra para vocês. Por acaso eu dou frutos? Se vocês aguentarem os meus espinhos, eu reino sobre vocês. Agora eu pergunto, meus irmãos, amada igreja, que alimento produz os espinhais? Qual é o lucro que vem daqueles espinhos? Quem é que se abriga debaixo de um espinheiro? Não dá nem para chegar perto porque os espinhos machucam. Espinheiro não produz sombra, espinheiro não produz alimento, espinheiro só produz espinhos que machucam. E era assim que estava o coração daquele povo. Um coração cheio de espinhos. Um coração que já não tinha a presença de Deus. E Abimeleque, ele começou a reinar diante daquele povo. Mas tem um detalhe, irmãos. Às vezes a gente olha assim: Senhor, como é que o Senhor permite esse homem mau, esse homem violento, esse homem assassino reinar sobre o povo? Mas Deus, ele está vendo. Aleluia. E no tempo certo ele chega. E ali aquele povo começou a se revoltar com Abimeleque. E exatamente como seu irmão disse: olha, assim como essa espinheiro fez com essas árvores e só lhe forneceu espinhos e machucão, assim seja Abimeleque sobre vocês. E assim foi. Aleluia! Então, em certa ocasião, aquele povo de Siquém, que tinha aplaudido Abimeleque, que tinha colocado ele sobre rei sobre eles, agora começaram a se revoltar contra o governo dele, se levantar contra ele e procuraram matar. Só que Abimeleque soube. E quando soube dessa revolta, desse plano que estavam fazendo, ele começou a lutar, reuniu seus homens violentos, seus homens sanguinários e foi atacar a cidade. E na primeira batalha ele se sentiu vitorioso. Ele se sentiu grande. Olha, se levantaram contra mim, mas eu arrasei o próprio povo que tinha elegido ele rei. E ali eles foram tentar se proteger junto a uma torre de Baal-Berite. E Abimeleque queimou aquela torre. E tinha mais ou menos 1000 pessoas dentro, entre homens e mulheres que morreram vivos, que morreram queimados. E é exatamente assim a obra do inimigo. É exatamente essa a função do inimigo: matar, roubar e destruir. Porque ele quer fazer, aleluia, com o homem aquilo que ele está determinado para ele. E aqueles homens ali, eles foram se abrigar num lugar que não tinha confiança, que não tinha segurança. Mas eu agradeço a Deus, irmãos, que no meio de tanta destruição, de tanta maldade, esta igreja tem aonde se refugiar. Aleluia! Aleluia! Este povo serve a um Deus verdadeiro. Aleluia! A um Deus que dá vida. A um Deus que é uma torre forte. No capítulo 3 de Daniel, diz que Nabucodonosor mandou construir uma fornalha e mandou aquecê-la 7 vezes mais. E mandou lançar os servos do Senhor lá dentro. Aqueles 3 jovens que serviam a Deus. Mas o nosso Deus, ele é diferente. Aleluia! Ele não nos tira da prova. Ele não nos tira da fornalha ardente. Não, irmã Micilene, não. Ele entra conosco. Aleluia! Glória a Deus. No versículo 25, o próprio Nabucodonosor, ele diz: viste isso? Nós colocamos 3 homens lá dentro. E agora eu estou vendo 4. Aleluia! E a aparência do último é semelhante aos filhos dos deuses. Jesus, ele entra na fornalha. Jesus, ele entra na cova dos leões. Jesus, ele entra em cirurgias, em hospitais, em blocos cirúrgicos. Aleluia!
Jesus, ele entra em fórum. Jesus, ele entra em delegacias, em prisões. Aleluia. Onde tiver um crente lá, fiel, orando, buscando. Aleluia. Ele chega até lá. Certo dia, quando estava de plantão no hospital que trabalhava, 3 horas da manhã, os pais não podiam entrar porque era uma UTI pediátrica, já não era permitido entrar. Imagine às 3 horas da manhã. Mas eu me recordo, irmãos, como fosse hoje, às 3 horas da manhã, eu estava com o meu radinho lá ligado, louvando. E de repente eu escutei uma voz bem baixinha que dizia assim: posso clamar? E ali eu olhando para aquelas crianças entubadas, sedadas, dormindo, fiquei procurando, até que eu achei uma de mais ou menos 6, 7 anos. E quando olhei assim para ela, eu disse: tia, tu estás acordada? E ela disse assim para mim: sim, tia, Jesus chegou. Aleluia. Os pais dela não estavam ali. O pastor não estava. O presbítero também não podia chegar. Pela misericórdia eu estava, mas não foi a minha presença que alegrou o coração daquela criança. Foi a presença de Jesus. E ela estava expressando ali através daquele louvor que podia cantar. Porque ela tinha um Deus a qual podia recorrer. Aleluia. E ele chegou ali às 3 horas da manhã naquele coraçãozinho. Porque Jesus chega. Aleluia. Jesus é a nossa torre forte. E Abimeleque já estava se sentindo vitorioso. E aí foi mais na frente, na cidade de Tebes, e disse: já venci o povo de Siquém, já destruí a torre, já matei um monte de gente, vou destruir novamente. E juntou o seu exército e foi-se embora. Mas tinha uma coisa que Abimeleque não contava. Aleluia. Que no meio daquela multidão tinha uma mulher preparada. Aleluia. Tinha uma mulher que foi escolhida por Deus, a qual a Bíblia não conta o seu nome, não diz de qual a sua descendência, a que tribo pertencia. Só diz que quando aquela mulher entrou junto com aquele povo, ela viu algo que os outros não viram. Enquanto os outros só estavam vendo perseguição, dificuldade, medo do inimigo, afronta, o inimigo chegando. Aquela mulher dentro daquela situação de tanto medo, ela enxergou uma pedra. Tinha uma pedra ali. E a Bíblia fala que era uma pedra de moinho. E sabe o que eu acho interessante? É que a torre, ela era construída de pedras. E ela tinha mais ou menos 8 metros e tinha 2 andares. O andar de cima era justamente reservado para proteger o povo. E no andar de baixo, no térreo, ficava as coisas que fossem necessárias. E quem construiu aquela torre teve o cuidado de colocar ali um moinho. E naquele moinho havia uma pedra. E aquela pedra serviu de arma. E muitas vezes é assim na nossa vida, amada igreja. Nós só conseguimos observar o inimigo. Nós vemos a guerra, a perseguição, o fogo. Conseguimos enxergar até a torre. E lá no Salmos 18, o salmista diz que um dos nomes do Senhor é torre forte. Mas dentro da torre já está preparada a solução. Já está preparado, aleluia, aquilo que vai destruir o inimigo. E a pedra já estava colocada ali. Eu não sei qual é a situação que você está passando aqui nesta tarde, mas eu tenho 2 coisas para te dizer. Primeiro, a torre forte já está de pé. Aleluia. Você pode entrar e se abrigar nela. E segundo, a
solução também já está lá dentro. Ele já preparou o moinho, a pedra já está separada. Aleluia, faça uso desta arma. Mas irmã Micilene é tão pequenininha, mas é pequena na sua mão. Diante do inimigo vai fazer um estrago muito grande. E a Bíblia diz que Abimeleque recebeu de volta tudo aquilo que ele fez com os filhos de Gideão. Então ninguém mexe nos teus filhos, ninguém mexe na tua posteridade. Aquilo que é teu, Jesus guarda, Jesus livra, Jesus protege, porque Ele, aleluia, já preparou a pedra, e a pedra é Jesus, e já está aqui nesta tarde falando para conosco. Que Deus abençoe a amada igreja.